Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, monstro. Thiago Silva fez uma partida monstruosa na classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil. Precisamos falar de Thiago Silva depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta quinta-feira, vamos falar do que jogou o Thiago Silva na classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso. Você já sabe, é o aplicativo do canal do VSR e está à sua disposição de graça. Quando eu digo de graça, é de graça mesmo, não tem pegadinha, é só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, loja de aplicativos, baixa e não paga nada, nem para usar, nem para baixar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira e tivemos na noite de quarta duas classificações para a semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians voltou a vencer o Atlético Paranaense, tinha vencido em Curitiba por 1-0, ontem venceu por 2-0, com a dupla Guinegão e Garro funcionando bem, né? Um primeiro gol, assistência do Guinegão para o gol do Garro, e no segundo, ao contrário, assistência do Garro para o gol do Guinegão. O Guinegão claramente se colocando aí numa posição de que ele não sabe quem vai sair para ele entrar, mas ele tem que ficar no time. Mas enfim, o Flash Score preparou aqui essa arte muito legal do resumo aqui estatístico dos dois jogos, né? O Corinthians 62% de posse, 9 finalizações, 2 chances claras, 13 faltas contra 10. O Atlético Paranaense, que jogou com um time misto ali e tudo, ainda tentou 4 finalizações, 1 chance clara, 38% de posse. E o Corinthians, que já havia vencido em Curitiba, se classificou. Agora espera aí o fim do Campeonato Brasileiro, lá no dia 7 de dezembro, para a partir de 10 de dezembro buscar mais um título de Copa do Brasil. O outro jogo da rodada de ontem, que também terminou com a vitória do time da casa por 2-0, esse tinha uma outra pegada, né? Porque no jogo de ida, o Bahia havia vencido na Arena Fonte Nova por 1-0, gol do Luciano Juba. Ou seja, o Fluminense precisava devolver uma vitória por um gol de diferença para forçar pênalti, ou precisava vencer por 2 ou mais para se classificar diretamente, né? E o que a gente viu no gramado do Maracanã mostra muito bem uma superioridade incrível do Fluminense, que também é mostrada aqui nos números do Flash Score, né? 63% de posse de bola contra 37%, 10 finalizações do Fluminense, 4 do Bahia, 5 no alvo, 1 apenas do Bahia, 3 escanteios, 3-2 para o Bahia, e passes, um volume de praticamente mais do que o dobro de passes do Fluminense. Me chamou muita atenção, vou começar falando rapidinho do Bahia, porque me chamou muita atenção, e essa fala do Rogério aqui dizendo que foi uma merda o jogo do Bahia, acho que ela diz bem o que foi o que o Bahia fez ontem. Tudo bem que o Bahia tem muito desfalques nesse momento, mas o Bahia foi ao Maracanã para defender 1-0 como única alternativa. Assim, é incrível ver um time que tem posse de bola, que tem estrutura de time, que que costuma ter um ótimo volume de jogo, sair de casa, ainda que tenha desfalques, é verdade, para não jogar. O Bahia não jogou. O Bahia foi para o Maracanã para ficar com as costas na parede defendendo o 0-0. E num jogo desse nível, de 2 times de primeira divisão, 2 times que fazem um ano bom, 2 times com elenco bons, você defender o 0-0 desde o primeiro minuto é muito arriscado. Pode acontecer? Pode, mas é muito arriscado. O Bahia ontem não jogou, por isso que o Rogério falou isso aqui, foi uma merda, foi todo mundo arrasado e tudo. O Bahia não jogou ontem. Em parte, o Fluminense não deixou o Bahia jogar, vou falar sobre isso no vídeo. Em parte, o Bahia teve uma postura completamente inaceitável para um jogo decisivo, ainda mais
para um time que tem como seu DNA, sua característica, volume de jogo se impor. Então, ontem foi uma partida, eu diria, deprimente do Bahia. E aí, a gente tem que falar agora as coisas boas que o Fluminense fez. Uma partida muito boa do Fluminense, desde o primeiro minuto, com atitude, subindo essa linha, uma marcação-pressão que atrapalhou demais a saída de bola do Bahia. E aí, tudo isso coordenado por Thiago Silva. O que jogou o Thiago Silva na partida de ontem, em todos os aspectos, defensivos e ofensivos, foi algo, assim, de encher os olhos. Elogiar o Thiago Silva nunca é demais. E elogiar o Thiago Silva não é novidade. O Thiago Silva é um zagueiraço, é um zagueiro histórico. Neste século, é um dos melhores zagueiros. Se você fizer uma lista no século XXI, dos 5 melhores zagueiros que jogaram, é obrigatório, tá? O Thiago Silva. Talvez se você fizer de 3, top 3, o Thiago Silva tem que estar. Assim, é impressionante. A técnica, o posicionamento, a capacidade de influenciar o jogo, a capacidade de liderar o time, e tudo isso a gente viu ontem o Thiago fazer. Se você pega a parte desse Fluminense que não deixou o Bahia ter ritmo no jogo, a parte desse Fluminense que não deixou o Bahia em momento nenhum sair de trás, sair dessa sua trincheira lá que o Bahia se colocou ou foi empurrado pelo Fluminense, tudo tem a coordenação e o controle do Thiago Silva. Desde a saída de bola, desde coordenar a pressão, desde subir a linha, desde cortar as possíveis bolas longas. O que o Thiago cortou de bola longa, o que o Thiago afastou de lance que o Bahia jogou a bola na área, tanto no primeiro tempo, quando o Bahia tentou sair uma vez ou outra, quanto na reta final do jogo, quando o Fluminense já tinha o 2-0 que lhe classificava, o Thiago foi perfeito nas bolas aéreas. O que o Thiago coordenou a subida de marcação para fazer esse Fluminense encaixar lá na marcação do Bahia no campo de ataque, e que ele coordenou a última linha, ele ajudando o Freitas, ajudando o René. Assim, tu vê, você tá vendo isso em campo, você tá vendo isso acontecer e você tá vendo ele comandar tudo. Então, defensivamente, o Thiago Silva foi fenomenal, e no ataque, o Thiago Silva foi o jogador mais perigoso do Fluminense. Porque faltou, acho que o Fluminense ali, no primeiro tempo, um pouco mais de aceleração de passe para tentar quebrar esse Bahia muito bem compactado atrás. Então, o Fluminense no primeiro tempo, ele teve muita posse de bola, teve muito volume de jogo até no campo do Bahia, mas sem levar muito perigo. E as duas jogadas mais perigosas foram do Thiago Silva de cabeça. Uma que a bola passou pelo alto, outra que depois a bola triscou no travessão. E no fim, o Thiago Silva foi o jogador mais perigoso do Fluminense no jogo. O Flash Score preparou essa arte aqui, que faz um resumo estatístico do que o Thiago Silva jogou. Aí tá aqui, né? O monstro decide. Gols 1, finalizações 4. O Thiago Silva finalizou 4 vezes no gol. Não no gol, mas ele teve 4 finalizações totais do time do Fluminense. Foi quem mais finalizou no jogo. Passes certos, 76 de 81. Ele tentou 81 passes e acertou 76. Isso dá quase 95%. Faltas cometidas, 0. Saiu para combate, teve disputa por baixo, disputa pelo alto, 0 falta. E lógico, foi eleito o melhor em campo na avaliação do Flash Score, nota 8.8. Essa partida aqui é uma partida monstruosa. E sem querer fazer uso do apelido. Tudo isso para um jogador de 40 anos que ainda foi à frente para fazer o gol da classificação. O gol da classificação é uma cabeçada do Thiago Silva numa falta cobrada pelo Canóbio, uma falta lateral da esquerda cobrada pelo Canóbio. O Thiago Silva está fazendo aquele movimento de afundar na área, marcado pelo Jean Lucas. No que ele faz o movimento de afundar na área, o Jean Lucas se mete no meio do engarrafamento de jogadores ali, o Thiago Silva dá a volta por trás e ele aparece livre para cabecear de longe, mais ou menos na marca do pênalti.
uma cabeçada para baixo, tirando do goleiro Ronaldo, a bola foi lá na parede da rede e fez o gol da vaga, né? Porque até então estávamos indo para os pênaltis, né? Para as penalidades. Porque no começo do segundo tempo, o Canóbio marcou de pênalti, depois de uma jogada da esquerda, um cruzamento da esquerda, que o Michel Araújo foi parecendo uma garça dentro da área, com a mão assim, a bola bateu na mão dele, pênalti indiscutível. O árbitro, o Candançã, marcou no campo, ainda bem, né? Só faltava um pênalti daquele, ele ficar na dúvida e esperar o VAR chamar. Marcou no campo, o Canóbio bateu muito bem, uma porrada na cruzada ali, batendo no canto direito do Ronaldo para fazer 1-0. Até então, até 38 do segundo tempo, o jogo estava indo para os pênaltis. E a gente sabe, né, os pênaltis, não acho que pênalti seja loteria, mas o pênalti, ele traz um quê de aleatoriedade de quem tá melhor para bater, tá mais equilibrado para bater ali e tudo. Então, e o Thiago Silva fez o gol da vaga. E aí depois ele falou... ele deu uma declaração que é muito sintomática, né? Que ele diz: quero em dezembro comemorar esse título, porque com certeza será meu último título. E aí, mais uma vez, a gente cai nessa triste realidade que é mais um gigante, é mais um jogador absurdo do nosso tempo que está parando, né? Recentemente falamos sobre isso aqui, falando do Messi, né? Já temos esse debate com o Cristiano Ronaldo, embora o Cristiano Ronaldo acho que não vai parar nunca se bobear, né? Já tá lá o Cristiano Ronaldo, o senhor do tempo. Mas tá chegando, né? Tá chegando o tempo. E o Thiago Silva é mais um desses, né? Aos 40 anos, jogando nesse nível, jogando nessa capacidade, num campeonato de Série A, mostrou esse nível no Mundial de Clubes, agora recentemente, e você vê o quão especial e o quão diferente é o Thiago Silva, né? Assim, esse é um que dá gosto de você dizer: eu assisti a carreira inteira do Thiago Silva, porque o que joga o Thiago Silva, o que ele tem noção de zaga, o que ele tem noção de defender, o que ele tem noção de cortar caminhos, de buscar atalho, ele dá aula. A verdade é essa, o Thiago Silva dá aula de zagueiro. E aos 40 anos de idade consegue fazer isso num nível absurdo. E assim, é triste, né? Acaba sendo triste de você ver que o tempo tá chegando, que o relógio tá batendo e que a gente vai em breve se despedir do Thiago Silva. Mas enquanto isso, ele segue dando aula e segue fazendo coisas como fez contra o Bahia, uma partida monstruosa e uma partida em que ele foi a principal referência, o principal protagonista da classificação do Fluminense para a semifinal. Já temos Fluminense e Corinthians de um lado, Fluminense do outro. O Corinthians espera Cruzeiro ou Atlético, o Fluminense espera Vasco ou Botafogo. Essas definições serão nesta quinta-feira e amanhã a gente fala sobre isso aqui no canal do SR. E você, o que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário aqui, baixa o app do Flash Score, clica no link, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça, você não vai se arrepender. Viu quanta coisa o Flash Score te ajuda a entender o futebol, a acompanhar o futebol? Tá de graça pra você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.